Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Verô. Um feliz ano novo para todos nós. E o podcast já inicia o ano questionando paradigmas e mergulhando nas profundezas de temas que moldam a essência humana. Eu sou Verô e hoje eu sou a sua anfitriã nessa jornada de reflexão. Hoje eu tenho a honra de receber Ana Kelly Souto, ela que é graduada em filosofia, mestre em filosofia, doutorando em filosofia, tem uma bagagem muito grande aí para falar com a gente, né? Tudo isso para embarcarmos numa viagem intelectual, filosófica, fascinante, inspirada pela obra de Santo Agostinho, Fé nas Coisas Invisíveis. Então, vem comigo para a gente desvendar um pouquinho sobre esse assunto, fé nas coisas invisíveis. Ana, primeiramente, eu preciso te agradecer, né? Já agradeci mais cedo, mas eu preciso reiterar aqui o carinho com que você me recebeu e aceitou o convite para estar aqui conosco hoje. Então, muito obrigada. E eu quero começar a nossa entrevista te perguntando, Ana, onde começa a sua história? Como a sua história te moldou para que você chegasse aqui hoje, nesse exato momento, sendo essa mulher de fé, inspiradora, evangelizadora, filósofa tão inteligente? Me conta, Ana. Obrigada, obrigada pelo convite, fico muito grata. Isso eu quem agradece a confiança e a responsabilidade agora de falar, né, aqui no seu espaço e um tema tão interessante e que afeta tantas pessoas, né? Então, como eu cheguei à filosofia e essa questão da fé? Ah, a minha família sempre foi católica, assim, né? Aquele Uhum, católico, assim, uhum. meio do ponto de vista social, assim. Era batizada, fiz primeira comunhão, fiz crisma, só isso. E aí entrei no curso de filosofia, assim, comecei a estudar, fazer a graduação em filosofia. Quando eu comecei a ler todas aquelas coisas, quem já estudou um pouco de filosofia sabe, né? Assim, a gente jovem, adolescente, você vai ficando assim, embasbacado com É, aquela coisa toda, né? meu Deus. E rapidinho, eu deixei de acreditar nessa fé que eu tinha, né? Uhum, Nessa religiosidade que me foi sim. ensinada quando criança, adolescente aí. Uhum, Essa coisa assim, ia às missas ao domingo, mas coisas assim, muito assim. E me tornei, eu não diria que ateísta, mas agnóstica, né? Eu estava uhum, estudando filosofia e eu sempre me interessei por isso, e fui estudando, estudando. Falei, bom, então não uma postura ateísta, mas agnóstica. Eu não consigo provar que Deus não existe, mas também não consigo provar que uhum. ele existe. Então, deixei em stand-by essa questão lá. E li várias coisas, assim, mas passado o tempo, eu comecei a me reconectar, mas demorou Uhum, muito tempo, assim, muito tempo, né? Para isso acontecer. E lendo as mesmas coisas, mas mais madura, sim, porque houve uma coisa interessante, Verô. Quando eu cheguei na universidade, e todo mundo já deve ter ouvido isso, a filosofia surge quando ela rompe com os mitos. Ou sim, seja, a filosofia surge quando abandona o pensamento mágico, religioso, o sim, sim. pensamento místico, filosófico, e aí surge o pensamento filosófico. E isso ficou muito assim marcado, assim, então filosofia não tem nada a ver com religião. Aliás, a ideia era que os pensadores que trilhavam esse percurso de ir com a filosofia por meio da fé, é, a ideia que ficou construída assim no meu pensamento é que ali a filosofia começava a ir Uhum, degringolando, começava a ir por água abaixo. Então, filósofos medievais, por exemplo, eu não gostava de filosofia medieval porque eu achava que estava muito conectada com a fé, então perdia. perdi um Então, pouco. mas aos poucos isso foi mudando e aí talvez isso tenha sido a grande riqueza, sabe? O próprio Agostinho foi revisitar a Bíblia, voltar. O Uhum, próprio Agostinho lia a Bíblia e ele achava assim risível. Como é que essa história de uma mulher que fica grávida sem relações sexuais e aí o noivo tem um sonho, nananã, aham, sabe? Mas aí, quando ele lê os platônicos, né, ele chama dos platônicos, os neoplatônicos, ele tem uma outra chave de leitura e ele volta, mas aí volta com outro com olhar, outro né? olhar. Então eu penso que a fé
tem que caminhar por isso, né? O texto de Lucas, ele fala que Jesus crescia em estatura e sabedoria, em graça, né? Estatura e graça. Então, até Jesus crescia em estatura e graça. E nós, às vezes, só crescemos em estatura, né? Mas não crescemos em sabedoria. Então, assim, não sou religioso porque eu nasci num lar católico, num lar sei lá o quê. Mas você agora, que você já leu, estudou, você revisitou? Porque eu acho que a gente tem que abandonar aquela fé de criança, sabe? Assim como você vai sofisticando o paladar, né? Quando criança, você gosta de batata frita e arroz e feijão. Né? Depois que você vai aprendendo a saborear outros sabores, né? Que antes você não tolerava. Você vai sofisticando o pensamento, o paladar, e então você pode voltar e ler diferente, né? Tem a carta de Pedro, acho que a primeira carta de Pedro, ele fala da necessidade, né, da pessoa justificar a esperança. Então, é um convite, até Pedro, né, que é tido como o tosquinho, né, o pescador simples, né, cabeça dura, ele fala da necessidade de justificar a esperança. Me parece que essa ideia do justificar é esse chamamento para a atitude filosófica. Às vezes as pessoas pensam, a religião é dogmática, né? Eu não vejo dessa maneira, sabe? Não? A fé, claro que existem os dogmas, né, dentro da igreja, mas assim, não é essa coisa lá engessada. Pelo contrário, ela não te dispensa o pensamento, a análise, o estudo, a compreensão. E se nós somos providos de razão, é para usar a razão para compreender. Não é uma coisa acéfala. Né? Então, eu acho que essa foi o meu caminho. Foi o seu caminho, a filosofia entrou na sua vida e você fez toda uma releitura. E ressignifiquei a religião, a fé. Olha que legal, e você está falando disso, acabei de me lembrar aqui que eu falei para você que eu estou escrevendo um livro, e num dos capítulos do livro, né, eu estou falando lá um diálogo de compreensão e perdão, onde eu questiono Deus, né, Deus, eu posso te questionar? Seria ousado eu te questionar? Seria falta de respeito eu te questionar? Porque eu acho, Ana, que todos nós, em um momento da vida, não para mais ou para menos, a gente chega num ponto desse de fazer uma releitura da nossa fé, da nossa história. Eu não sei, eu tô tendenciosa a achar que quase que todos nós, num determinado ponto da nossa vida, a gente vai se encontrar aí como você, sabe, assim... E como eu estou contando lá no livro, né, de questionar, gente, mas e isso? Né? Não sei, o que você acha? Olha, eu ouço muito assim, o senso comum fala muito assim, mulher de fé inabalável, né? A gente já ouviu mulher de fé inabalável. Eu falo, gente do céu, quem que é essa que tem fé inabalável aí? Guerreira, fé inabalável. Porque eu li um dia um autor falando que todo ateu deveria ser cristão, porque o cristianismo é a única religião que até o seu Deus tem uma hora que dá, né? Quando Jesus diz na cruz, Pai, então, né? Claro que eu entendo aí o que é, mas é provocativa a ideia, né? Pai, né? Por que me abandonaste? Porque me abandonaste, né? Então, assim, se Jesus nessa hora, né? Claro que não é que ele duvida, eu sei exatamente, mas essa é uma pergunta interessante. Ele sente isso, né? Então, esse colocar nessa direção, essa ideia da fé inabalável, quem tem, sabe? Nossa. Se você pega Madre Teresa de Calcutá, santa, né, da igreja, depois que ela faleceu, pegaram os escritos e o confessor, diretor espiritual dela, em vários momentos, ela dizia só para ele que ela não estava certa do que ela estava fazendo, se ela acreditava, se Deus existia. Então, assim, não existe essa fé inabalável, sabe? Eu acho que em um momento ou outro a gente se questiona. Claro, e tá tudo bem, sabe? É assim mesmo que se dá. Porque a fé, o que é a fé? Né? A fé é diferente da crença. A crença são as coisas que eu acredito, o meu respaldo filosófico, teórico ali. Mas a fé tem a ver com adesão. Tem a ver com adesão e ela é uma virtude teologal que você pede e recebe. E você tem que pedir sempre. E como é que você conquista essa fé? Né? No caso, continuando com o exemplo da Madre Teresa de Calcutá, você se comporta como se tivesse, né?
E aí ela vai Ela vai aparecendo, aparecendo, né? vai se Então é a consolidando. adesão. Então, eu acho que não é desrespeitoso. Você está falando que às vezes questiona, sabe? Por exemplo, você estava comentando que você começou a leu as Confissões de Santo Agostinho. Se você percebe, cada capítulo ele começa assim. Primeiro ele faz uma ode a Deus, assim, ele faz uma saudação. Oh, Deus glorioso! Ele faz uma exaltação de Deus. Mas logo na sequência, ele é danado. Ele faz filosofia à moda dos neoplatônicos, fazendo perguntas, né? Ele é um filósofo. Então ele já faz uma exaltação de Deus e já entra de sola fazendo assim. Se você pega o primeiro parágrafo de cada livro de Confissões, são várias perguntas. Por que isso? Por que isso? Sim. Por que do mal? Por que isso? Ele questiona, né? E a partir disso aí ele começa a refletir e fazer a filosofia. Então, que legal. Não, e é isso mesmo, né? E ao final Deus falou comigo, não, na verdade, esses questionamentos todos, essa dúvida toda, ela nos aproxima. Porque e passa pelo pensamento crítico mesmo, e não simplesmente aceitar, ou como você trouxe aí no início, né? Aquela coisa mais mágica, mais lúdica. A gente vai caminhando, vai evoluindo, é natural né? Não é? Deus não é uma marionete lá, um ser lá, né? Fazendo mais um Deus serviçal que você pede e ele te realiza. Foi Deus que me deu, né? Ele pode até, claro que a religião tem essa conotação, tem essa completar a nossa falta. Então, amor, saúde, dinheiro, claro, tem isso sim. Mas não pode ser só isso, sabe? Né? Eu penso que o cristianismo bem vivido é um interrogar a fé, ela deve servir para interrogar sobre a natureza humana. Sim. Né? Ai, adoro. Essa é a nossa tarefa de vida. As pessoas hoje falam muito sobre propósito, né? Se você vai às livrarias, tem um monte de livros sobre propósito. Na perspectiva de Agostinho, talvez eu poderia dizer que o que seria o propósito de uma vida? É uma empreitada de vida, esse voltar-se a si mesmo, né? Essa frase do voltar-se a si mesmo ficou muito famosa com Sócrates, né? Do conhece a ti mesmo, socrático. Né? Só que em Agostinho ela é mais intensa, porque o voltar a si mesmo em Agostinho, Deus é o mais íntimo do meu íntimo. Então, quando eu volto a mim mesmo, o que eu encontro em mim não é um ego, não é um eu particular, mas quando eu volto a mim mesmo, no mais íntimo do meu íntimo, está Deus. Então, ao mesmo tempo que eu faço essa inversão, eu tenho uma expansão, porque não é assim, se fosse só o meu eu, seria uma coisa oca, mas é que nesse íntimo do mais íntimo eu vou encontrar Deus, vou encontrar Jesus. Então, é um movimento pendular, de ir e voltar. Então, eu vou para dentro e olho o mundo. Eu vou para dentro e olho o mundo. E isso é uma tarefa de vida, né? A vida inteira. As Confissões ele escreveu ao final, depois que ele já está convertido, depois que ele já é bispo de Hipona. Então, ele vai fazer um feedback aí de como é que foi. Então, ele continua nesse movimento pendular de ir lá fora, olhar o mundo e checar aqui dentro. E esse é o convite para todos nós, né? Olha aqui dentro, olha fora, olha aqui dentro. Interessante. Esse movimento dialético. E assim, a ideia, por exemplo, do Espírito Santo ter a metáfora do fogo, né? O fogo é transformação, né? É a ideia do Heráclito, né? De que todas as coisas estão em constante processo de mudança. Então, o Espírito Santo é esse fogo que é vida, que muda o tempo todo. Então, a fé, ela não é estática. A fé que eu tenho hoje não pode, de jeito nenhum, ser a que eu tinha antes, né? Senão eu nasci e morri com a mesma fé. É o contrário, é a mesma verdade em Jesus Cristo. Mas eu vou tendo camadas dela. Nossa, que interessante, não é? Eu adoro essas conversas, Ana. Essas questões existenciais que mexem com a gente. Estou ouvindo você falar aí. E lembrando, eu mesma... eu tenho vivido um momento assim, e eu me vi claramente acessando um Deus hoje totalmente diferente de um Deus que eu acessava muitos anos atrás. Sabe aquela ideia da separação? Eu aqui na Terra, um Deus lá no céu? Não, eu entendi que está aqui comigo. Porque senão é como você falava, senão ficaria oco. Então tem algo maior aqui. E quando eu passei a acessar esse Deus aqui, questionar ou confrontá-lo ou duvidar e levar para ele as minhas dúvidas é algo tão natural, não passa por algo que é falta de respeito ou por algo que é uma ousadia, uma falta de fé. Claro.
Claro. não é? E assim, ele está aqui e ele não é coisas que eu lido com ele como objeto, né? Deus não, o Agostinho fala, se você compreende totalmente a Deus, se você compreendeu o que ele é ou o que ele não é, esteja certo que isso não é Deus. Porque essa perfeição não caberia, nós somos providos de razão, mas eu dou um exemplo assim, meio tosco, mas sei lá, você pega uma obra de Shakespeare e as formiguinhas estão passeando em cima da obra do Shakespeare. O que elas podem avaliar da obra do Shakespeare, sabe? Então, assim, talvez o mundo e a essência de Deus seja a formiguinha sobre o livro do Shakespeare, sabe? O que ela pode aferir ali, perceber a partir dali. Então, Deus não é coisa. Então, às vezes, hoje a gente vê muitas pessoas lidando, eventualmente, com Deus como se fosse uma coisa, né? Então, ele não é coisa. Eu acho que a grandeza de Deus, nós estamos junto com ele, estamos inseridos nele, mas alguma coisa assim, o peixe, o mar. O peixe não tem muita noção de que está dentro daquilo ali do mar, né? Nossa, que legal. Muito profundo mesmo. Falei que o assunto aqui hoje ia ser profundo, reflexivo. Ana, e aí a gente está tendo essa conversa à luz, né, de todo esse conceito que na época Santo Agostinho suscitou, né, lá da fé de uma maneira muito única. Quem foi Santo Agostinho e qual que foi a influência dele para o cristianismo e para a fé do que nós estamos falando aqui? Olha, o Santo Agostinho, né, é um filósofo aí do século IV para o século V e ele foi basilar, assim, para o cristianismo. Muitas pessoas falam assim, o Agostinho, aquele que cristianizou Platão, né? Porque então São Tomás de Aquino, ele retoma Aristóteles e fala das coisas mais do mundo físico, e antes, né, o Santo Agostinho, ele retoma Platão. Ele retoma Platão em parte porque ele deliberadamente escolhe não aprender grego, né? Então ele lê Platão a partir do que ele chama dos platônicos, que são os neoplatônicos, né? São da academia de Platão, mas que então ele bebe Platão por uma outra via, né? E há quem diga, né, que talvez tenha sido ainda mais interessante ele não ter domínio do grego, e assim, ele faz uma opção por questões de quando ele era criança, ele pega bode dos professores de grego e isso não vale. Eu não vou falar nada. Mas ele lia um pouco, assim, é porque o grau de exigência dessas pessoas também é tão grande, né? Então, ele cria, claro que ele influencia dessa perspectiva, mas ele traz um outro dado que é olhar isso com a luz do cristianismo. Então, algumas pessoas, eu já vi muito assim, esse olhar de forma pejorativa. Agostinho bebeu na fonte de Platão, então tudo depois de Platão é nota de rodapé, ele cristianizou o Platão, e não é bem assim. Ou então alguma coisa assim, a igreja ela vai assimilando aspectos das tradições, né? Você já deve ter visto, e vai assimilando para o seu repertório. Me parece, né? Eu compreendo da seguinte maneira, e o próprio Agostinho fala disso. A verdade não é revelada de uma vez só a uma só pessoa. Então, os gregos produziram muito. E ele acha, e ele diz: olha, eu só voltei à Bíblia porque eu li os platônicos, porque senão eu não teria dado essa chance. Foi esse olhar, E quando você olha isso, olha, eu não consigo explicar Platão fora de exemplos do cristianismo. É perfeito. E o Agostinho fala o seguinte, é perfeito porque Deus revelou naquele momento para aquelas pessoas, revelou no sentido de conduzir, de permitir. Platão, Aristóteles, Sócrates vieram ao mundo porque Deus permitiu que queriam que eles viessem. Então, eles produzem o que deveriam produzir e serve de chave de leitura para a Bíblia, para ampliar a compreensão. Eu não vejo exemplos melhores para compreender Platão que não são os cristãos, os exemplos cristãos. São perfeitos. Então, não é que ele vai revelando no tempo adequado para você ir acumulando uma coisa e outra, sabe? Para ir ampliando a compreensão.
Por exemplo, algumas pessoas falam, e a ciência hoje? Isso. Que, né, o darwinismo, o evolucionismo, a teoria do Big Bang, refuta a Bíblia. Eu não sou um especialista em Bíblia, mas assim, não é que vale toda e qualquer interpretação, mas eu não sei exatamente se refuta, sabe? Uhum. Ou se elas expandem a compreensão. O Agostinho fala que quando você lê a Bíblia, você tem 3 níveis. Sim. Primeiro, o literal, que é importante, tem um Uhum. sentido literal ali, histórico. Depois você tem um de metáfora, e depois você tem um terceiro, que é o que você pode desprender dali, Sim. nesse sentido. Então, são camadas. E talvez a ciência nos permita compreender melhor, sabe? Quem é católico, o texto bíblico é muito importante, mas o catecismo, que é a revelação para a igreja ao longo dos tempos, também é importante. Então, não é só biblista. Sim. E hoje o que a gente começa a perceber é que, por exemplo, muito tempo a acupuntura no estilo chinês não era considerada ciência, né? a alimentação ayurvédica não. Hoje assim, não é, esses saberes permaneceram fixos no tempo e no espaço. A Ayurveda não adequou à modernidade, a técnica chinesa de acupuntura, elas permaneceram lá. Né? E quem voltou foi a ciência que voltou e disse, esse negócio aqui faz sentido. Então, o que a gente vê, não tem essa separação da forma que a gente imagina. Claro, a ciência são hoje de ponta é dinheiro, são conceitos né? complementares. Isso, lá no Vale do Silício, o Lucas Gali gosta dessas coisas, lá não tem nenhum religioso, mas as coisas estão conectadas. Quando eu penso o mundo, a física, a química, eu estou pensando na obra da criação. Sim. Né? Ai, que legal. E aí, falando tudo isso, afinal de contas, o que é a fé? Então, de uma forma assim, simples, que às vezes a gente tem eu lembro das crianças, elas falavam assim, tá, mas o que é a fé? Não, fé é a gente acreditar naquilo que a gente não vê. Aí a gente tem fé, mesmo que a gente não vê. Tá, mas e o que é a fé? Fé é adesão. Fé é adesão. Mas por outro lado, né, no título da nossa fala hoje, você colocou a fé nas coisas invisíveis, né? E o Agostinho tem um texto que se chama Da Fé nas Coisas Invisíveis. É um texto curto, né? E dá para achar na internet. E é um texto bacana, porque o Agostinho era bom de briga, né? E várias obras do Agostinho, todas, não vou dizer todas elas, ele escreve direcionando para os maniqueus, ele vai direcionando para as brigas que ele foi arrumando, assim, vai dando respostas, né? Ele vai direcionando uma a cada uma, aos acadêmicos, aos maniqueus. E esse texto da Fé nas Coisas Invisíveis, um amigo dele, ele ensinava, fazia catequese, né? Catequese. Hoje as pessoas nascem cristãs, então, assim, já espera que as pessoas já saibam, quando elas nascem, que elas vão aprendendo em casa. A gente estava até falando da idade que vai para catequese. Porque hoje entende que no lar, se é católico, cristão, ele já nasceu com essa formação. Antes a catequese era majoritariamente para adultos, porque não nascia cristão, né? Então, esse amigo dele estava tendo dificuldade para ensinar, né, para fazer a catequese. Ele achava que ele estava não estava alcançando os objetivos. Ele escreve uma carta para o Agostinho pedindo ajuda. Ele falou, olha, quando eu começo a falar da fé católica, né, da nossa fé cristã, as pessoas acham risíveis. Esse é o termo, risível. Porque, assim, a gente acredita num Deus que ninguém vê. Quando pega a história bíblica, assim, do Gênesis, né? O Agostinho gosta muito do Gênesis, da história de Maria, de Jesus e de José. Alguém pode dizer, mas você acredita mesmo nisso, né? Então, assim, parece às vezes meio absurdo, né? Então, o Agostinho não fala isso que eu vou falar, mas, assim, eu tô dizendo que pode parecer meio absurdo mesmo. Eu não condeno quem olha de antemão e diz, tá, uma mulher ficou grávida, virgem, sem relações sexuais, o noivo não foi ele sonha, ele aceita, tá vendo? Você vai colocando nessas proporções, parece meio exagerado. Mas aí você fala, sim, foi tudo isso mesmo. Mas acontece que teve dezenas, centenas, milhares de testemunhas
que eles até duvidaram em um dado momento, Sim, tiveram até mas- medo em um dado momento, mas depois eles viram um negócio muito doido, né? E que foi a ressurreição de Jesus, e que ele volta, então o Espírito Santo, e aí eles falam, agora você pode me matar, você pode fazer o que você quiser, porque isso é verdade, não é um, não é dois, não é três, são centenas. Testemunhas. Então, assim, tá vendo como muda? Se eu deixo a história só até a metade, parece. Então, isso não é o Agostinho que fala. Mas ele diz assim, olha, mas essa questão de acreditar no que nós não testemunhamos, do que nós não vimos, não é tão estapafúrdia assim. Então, ele diz, olha, nós temos a fé no invisível. Vou deixar essa questão aqui em suspenso, que eu não posso provar, mostrar, né? Mas eu vou mostrar que boa parte da nossa vida é guiada por coisas que nós não vemos, né? E as pessoas não questionam, por exemplo, eu sei que energia existe, mas você sabe me dizer como é que essa energia chegou aqui? Vê, né? Como que ela chegou? E aí por isso eu duvido dela. Se eu for dizer o que eu compreendo de fato do celular, de tudo, e eu simplesmente uso, né? Começa por aí. Mas aí ele dá um exemplo interessante, ele diz assim, dizem que eu sou filho de Mônica, né? Não existia teste de DNA, mas assim, é uma fé, dizem que eu sou filho de Mônica, ele não estava lá, ele estava lá, mas não pode se lembrar, né, de ter visto. Então, assim, quando eu chamo um Uber, eu parto do pressuposto que ele tem carteira, que ele é o cara credenciado, que ele sabe dirigir, que ele não vai me assaltar. Eu parto de uma série de coisas, de uma fé, né? Quando no nosso relacionamento, no nosso casamento, nas nossas relações de amizade, eu parto do princípio do que me contaram, do que eu vejo mais ou menos ali, mas eu não tenho certeza que o meu amigo, que o meu marido me ama. É uma fé. Então, assim, não é tão estapafúrdio. Boa parte de tudo dos nossos dias, tudo que nos condiciona, é uma fé no invisível. É uma fé no invisível. Sabe? Então, não é pedir muito, assim, nesse sentido. Não é. Aí, você colocando dessa forma assim, realmente não é, né? Ana, e a gente trazendo a história um pouquinho mais para cá, já para nossa sociedade aqui contemporânea, num mundo de muita visibilidade, né? E mais ainda, né? Eu não tenho só que mostrar, eu tenho que mostrar, e tem gente que tem a necessidade ainda de mostrar que tem, né? Não basta eu ir lá e me expor, ainda tenho que mostrar uma série de coisas da minha vida. Muitas pessoas fazem isso, outras não, mas muita gente segue esse caminho, né? E aí tem toda uma questão de comparação, que às vezes leva a pessoa a ficar desanimada, a ficar meio descrente. Como é que de forma assim prática a gente fortalece a nossa fé no meio de tudo isso? Porque é muito isso, né? A gente não vê, acabou de falar aqui, né? Deu um exemplo do Uber, né? Das relações de amizade. Mas aí, assim, eu tô querendo levar um pouquinho mais a fundo, né? Tenho ali meus amigos, eu tô vendo, mas aí eu tenho um papel de comparação que eu tô fazendo, eu tenho uma necessidade de expor um determinado assunto, uma determinada área da minha vida, né? E a fé no meio disso tudo. Como é que a gente faz para fortalecer essa fé? Pois eu acho que a fé tem um papel central, porque essas coisas todas, né, desse mostrar, né, que a gente vive muito aí, isso tudo que você falou, né, do carro, do restaurante, da viagem, não basta viajar, tem que ter um lugar espetacular, com um lugar para poder, não basta o café, tem que ser um lugar que dá para tirar foto, né, eu penso que a catequese pode ter um papel importante aí, né? Já que nós estamos falando de Agostinho e esse texto de A Fé nas Coisas Invisíveis foi para a catequese, né? Por que uma pessoa com tantas possibilidades vai para a igreja? Se matricula, se inscreve num curso da catequese, por exemplo. Eu acho que o ponto central seria uma questão da prioridade. Entender o que é prioridade na nossa vida. Sim. E aí eu posso parecer meio carola. O que é prioridade na nossa vida? No meu caso, né? Que sou cristã. Jesus. A prioridade é Jesus. Mas assim, parece um papo meio de carola, sabe? Mas não é. É porque quando você vai ver o que é o cerne, e aí essas coisas você pode até ter,
Não tem Sim, nenhum estamos falando que não problema, tem problema ter, né? né? O problema é como você lida com essas coisas. Elas não Uhum. podem ser a sua tábua de salvação, a sua existência, né? Uhum. Tem uma passagem bíblica que um jovem quer seguir Jesus e Jesus manda ele vender as coisas e seguir. As pessoas às vezes se apegam a isso e dizem, olha, para vender tudo, para seguir Jesus tem que ser pobre. Eu não sou conhecedora da Bíblia a esse ponto, mas é uma passagem específica para aquele jovem que ele quer muito, mas quando Jesus pede isso, ele desiste, né? Ele não vai. Então, me parece que tem a ver com como você se relaciona, né? Uhum. Com aquilo é o centro da sua vida, mas se ele não for, aquilo for uma coisa que articula, que orbita junto com outras Sim, coisas ali, uhum. é muito bem-vindo, né? O trabalho e a riqueza e todas Uhum. essas coisas. Então, eu penso que a fé é a questão da Da prioridade. Se eu tivesse que prioridade, te né? dar um Sim. ponto, assim, seria a questão, a prioridade. O que importa? Uhum. O que é o cerne? E aí, quando você começa a olhar isso, te dá uma paz, te dá uma quietude, Uhum. sabe? Te É abranda, te verdade. acalenta o coração. Uhum. Porque é muito tumulto, é muita turbulência nesse mundo externo, né? De É. redes sociais Uhum. e desse mundo que impõe um ritmo de vida Um tão ritmo, né, intenso, né? frenético, né? Ah, E você tá falando, eu tô aqui pensando assim que viver a fé e viver Deus, eu falo que é um estilo de vida. Tem gente que acorda às 5 horas da manhã para ir pra academia. Eu uhum. não vou acordar. Nossa, eu quero dormir. Nunca vou acordar às 5 horas da manhã para ir pra academia, né? Aham. Mas é o estilo de vida da pessoa. Viver a fé, eu acho que é um estilo de vida. Eu tenho um estilo de vida, eu medito todos os dias. Eu tenho uma Uhum. prática de meditação, tá aqui Maria, né, que não me deixa mentir. Todos os dias. Pode Uhum. acontecer o que for, Uhum. mas é meu estilo de vida. Eu não Uhum. vivo sem isso, é a minha prioridade. É o que você Uhum. tá falando aí, né? Uhum. Tá, eu Uhum. gosto de sair também, viajar, postar foto também, né? Tudo. Uhum. Mas, em primeiro lugar, para mim, vem a minha conexão com a minha divindade, com a minha espiritualidade, com Deus. Uhum. Eu acho que é parte por isso Uhum. também, né? Uhum. E aí, Ana, também tem o seguinte, a gente está num momento de imediatismo, as pessoas esperam resultados rápidos de tudo, né? Assim, aquela questão da gratificação imediata, e aí questões como paciência, como contemplação, como perseverança, que são pilares da fé, aí elas ficam meio que ninguém quer ter paciência. Começa uma coisa ali, se não me deu resultado imediato, eu não quero perseverar naquilo, já parte para outra, né? Uhum. E aí as pessoas vão caindo em depressão, vai ficando um vazio que a gente não sabe do que preencher. Faz Uhum. sentido nisso que eu tô Muita, trazendo? muita. Essa rápida, tudo foi ficando muito rápido, né? Eu me lembro assim, coisas simples. Curso de inglês. Você normalmente entrava no curso de inglês quando ia para a quinta série, a É. antiga quinta série, e Aham. terminava no terceiro ano. Hoje você vê assim, inglês sendo oferecido. Imagina alguém que oferece inglês, tudo de inglês em 8 anos. Ninguém vai Ninguém lá, vai né? se O matricular. negócio é aprender inglês em X semanas, né? Quanto mais rápido, né? Né? Então, assim, a ideia da rapidez, os cursos, a faculdade, vários cursos foram enxugaram as matrizes curricular, né? Matriz curricular, porque essa ideia da rapidez. Então, ficamos muito assim. E aí, quando parte para essa ideia de Deus, não é diferente, né? Você faz uma novena, uma barganha com aquele Deus infantil que nós estávamos falando, né? Uma novena que ao final, no dia X, você vai receber a graça. Esse tempo não existe, né? Esse tempo não existe. É no tempo de Deus. E aí parece assim, mas aí é muito fácil, né? Porque é tudo no tempo de Deus. Mas por exemplo, compra um computador super potente, né? Da marca mais potente, o mais caro. Aí você dá um monte de comando nele. Você tá com muita pressa. Você dá comando. Acabou. Pode ser o computador, o celular melhor que ele vai travar, ele não vai te responder, né? Então, se por mais potente que ele seja, até a tecnologia, que eu estou dando um exemplo bem chulo, ele precisa de um tempo, né? De processamento, por mais rápido que seja, estão colocando cada vez mais, ele precisa. E se você atropela os comandos, ele vai dar errado, vai travar, não vai dar certo.
Então, se você está guiando um carro, né? No tempo do carro, você tem que seguir os tempos das marchas, você não pode atropelar. Você quer muito que toda mãe que está grávida quer muito que o bebê nasça, mas ela não quer que ele nasça nem do antes tempo, e né? nem depois. Então, há uma ansiedade, mas ela respeita aquele tempo. Então, assim, parece meio chover no molhado, falar que é o tempo de Deus, mas isso precisa de maturidade para você perceber. Eu já pedi cada coisa para Deus, que graças a Deus eu não fui atendida, que ele tem mais juízo do que eu. Cada coisa que eu não tinha discernimento nenhum. Primeiro, Agostinho fala que quando você pede alguma coisa para Deus e não é atendido, de 3 coisas. Ou você é mau, então você é mau e faz um pedido para Deus, então você não é atendido, porque você é uma pessoa má. Ou porque você pede mal, pede mal. Eu já pedi mal várias, não pedir mal é sem discernimento. Sim. Eu não tenho clareza, eu não enxergo lá na frente. Então, você é mal, você pede mal, faz mal o pedido, elabora mal a questão, ou você quer o mal. Das 3, uma. Oh, é Deus, mal, pede mal, ou pede mal, ou quero mal. Então, muito sábio, né, Agostinho? Então, tirando essas... Muito perspicaz, Exato. Né? E se você, então, não fez nenhum desses 3, tenha certeza que será atendido. Então né? Desde que você peça bem, ou bem, e seja bom, vai ser atendido. Então, mas é difícil realmente, né? Para essa vida nossa muito estimulada, né? Esse imediatismo. Mas quando a gente cai nisso, é a prepotência, né? É a soberba. Tá ali, né? Coladinho com a prepotência, com a vaidade, com a soberba. Eu sei, isso é melhor, né? Então aí tá coladinho com esse outro problema. Né? Gente, é interessante. Ai, eu adorei essa perspicácia toda. Como é que é? Ou eu peço, ou eu sou mal. Você é mal, ou eu peço mal, ou eu quero mal. Em um dos 3 você é atendido, né? Ainda bem, Deus é sábio. Ai, Ana. E aí, levando também para outra questão, né, da multiplicidade de crenças, de verdades, de religiões que a gente tem aí hoje. E é inevitável que surja discriminação, surja preconceito, e em um determinado momento vai surgir a intolerância, né? Que é um pilar de tudo daí. E aí a gente falo muito assim, estava até usando uma expressão filosófica, olha, eu não sou formada em filosofia, mas já estou até filosofando, né? Que é nos cegar pela fé sem nos cegar. Compreendeu a profundidade da filosofia? Questão de doutorado, ó. Como guiar pela fé sem... Sim, exato. Né? Sem nos deixar chegar nesse nível de intolerância, né? Porque a fé ela é individual, mas o respeito ele é coletivo, né? Ele tem que ter. E aí? Olha, o que Agostinho fala de... Qual é a perspicácia de Agostinho a respeito disso? A gente coloca muito essa questão, né? A fé cega. Mas, gente, fideísmo é pecado. Fideísmo é pecado. O racionalismo exacerbado de querer compreender todas as coisas, né? É pecado, né? Você achar que pode compreender a Deus, deter, compreender do início ao fim Deus. Essa soberba talvez não seja adequado, mas o fideísmo de deixar tudo a cargo de Deus também né? Sim. Então, essa fé que cega, acho que você está falando dessas tensões, dessas pluralidades, né? Sim. Olha, eu sou católica, assim, eu sou uma pessoa, sou católica, apostólica, romana. No entanto, eu acredito que Jesus veio para uma verdade. E embora o próprio Jesus, né, o próprio Agostinho, que eu estou usando aqui o referencial filosófico de Santo Agostinho, ele mesmo diga que a verdade se manifesta em vários lugares distintos, como na Grécia Antiga, com os filósofos, e é por isso que Aristóteles é resgatado por São Tomás de Aquino para fundar a estrutura filosófica da igreja, Santo Agostinho também. Então, assim, onde que está a fé que cega desses caras? Sabe? São padres da igreja, formaram o corpo doutrinário. E eles têm uma fé
muito forte, né? Mas por outro lado, que não ficaram cegos. Eles conseguiram ir lá e enxergar o que é que já estava produzido, que poderia, aos olhos do cristianismo, da vinda do Cristo encarnado, compreender melhor. Então, essa tolerância está nos padres da igreja que nos ensinaram. Eles não jogaram fora o pensamento do Sócrates, não jogaram fora o pensamento do Aristóteles. Eles eram pagãos, né? Então, a verdade é uma, mas ela se manifesta em tempos distintos, a pessoas distintas e às vezes que não são católicos, como o caso na filosofia grega, que não tem a ver com o cristianismo. Meu Deus, mas é isso mesmo, é profundo, né? E conversar e dialogar com o outro, essa abertura é muito necessária, né? Não é que tudo é válido, que eu vou abraçar todas as verdades são boas. Não acredito isso. Porque, às vezes, em algumas doutrinas, você pode ter um aspecto verdadeiro, uma coisa boa. E aí você diz assim, conectei com isso aqui, porque isso aqui é cristianismo, isso aqui é o catolicismo. Mas é só um aspecto, tem muito mais divergências. Né? Mas como é que eu descubro isso? Ouvindo. Né? Tem que estar disposto, né? Disposto. Ana, quero entrar num outro tópico aqui. Você me falou que você é catequista, né? E depois você me falou que você é catequista de adulto, de adulto, então. Posso falar o lugar? Pode falar. É a paróquia universitária São João Evangelista. Lá é só para adulto, porque é a paróquia universitária, né? Então, pressupõe que sejam as pessoas que estão na universidade. E me conta, tem muitas pessoas, muitos adultos? Muitos adultos. Nesta turma que eu estou agora concluindo, é uma turma de sábado, eu tenho 12. Eu acho muito, assim. Imagina, 12 é o nome aqui dos apóstolos, né? Então, e esse é eu falo, um ser E são adultos, não são os pais que matricularam. Sim, tem sabe, isso, né? que se inscreveram, são pessoas quiseram buscar. Então, assim, eu acho muito bacana. Eu amo ir para catequese. É sábado de manhã. Sábado é o dia da semana que eu mais gosto. Então, assim, e gosto sábado de manhã. A minha catequese, minha turma é sábado de manhã. E, assim, eu vou feliz, sabe? Que alguém pergunta, sabe? Mas sábado de manhã é o meu dia preferido e eu vou feliz. Eu amo ir para catequese. Que lindo, que legal. E me fala uma coisa, eu sei que a sua catequese é para os adultos, mas eu quero fazer um recorte aqui, né, de como, enquanto catequista, e até assim, para nós, enquanto pais, tios, padrinhos, né, enquanto família, saber lidar aí com os jovens, assim, como é que a gente faz para manter a relevância da mensagem, né, de Cristo, do amor, do bem. Eu sei que cada um no seu núcleo familiar, como você falou, né? As pessoas hoje já nascem cristãs, então no lar é comum que as pessoas vão ensinando o amor, o respeito, mas assim, eu vejo que eu mesmo passo por isso, né? Eu tenho filhos adolescentes e eu costumo brincar, os filhos do quarto. Então tá o tempo todo no quarto, no celular, ou no jogo. Tem os momentos que a gente reúne para falar, para agradecer, uma hora a gente vai almoçar, a gente agradece ali, ou nós vamos dormir, já vamos chamar todo mundo, vamos agradecer pelo dia. Mas, à medida que esses meninos vão crescendo, eu sinto assim que essa mensagem parece que ela vai distanciando, sabe? E aí eu fico, aí entra o conflito da mãe mesmo, né? De falar, meu Deus, o que de forma prática a gente pode fazer para manter a relevância dessa mensagem com eles, né? Assim, claro, são filhos do bem, são cidadãos do bem, vão dar bons frutos, mas a gente preocupa com isso, né? Então, assim, você enquanto catequista, eu sei que é para adulto, mas você tem uma bagagem aí para compartilhar aqui conosco, o que nós, enquanto família, a gente pode fazer, né? Além do que já é feito aí, ou é isso mesmo, é o dia a dia mesmo, a gente falando, a gente em cada detalhe ali mostrando. O que você me diz? Assim, claro que essas coisas eu acho que tem que ser mais interessante e existe um esforço grande para isso por parte dos catequistas, para ter um material mais interessante e tal. Isso existe, essa preocupação, evidentemente. Existe esse movimento, existe esse movimento. Eu, por exemplo, né, eu tento trazer elementos, eu gosto muito de pensar a igreja, a fé a partir de obras de arte, então uso muito obra de arte, né? Mas acho que a internet, por um lado, ela pode ter alguns aspectos. Eu estava vendo outro dia, tem vários aplicativos de oração, de texto, tem joguinhos.
eu não descarto nada disso, sabe? Canal no YouTube de missas, de padres, de oração do terço, todas essas coisas são válidas. E a igreja tem vários carismas, tem várias linhas, várias congregações distintas. Então, eu gosto mais do estudo, da leitura, eu tenho congregações que se dedicam mais, eu gosto de uma coisa mais ativa, eu tenho... Então, acho que é importante os pais e a pessoa mesmo que quer ver onde é que é o espaço que ela mais se adequa, sabe? Por exemplo, os dominicanos na São Judas Tadeu. É muito bacana a ideia dos dominicanos, o carisma dos dominicanos, que é da mesma ordem do Frei Confalone, que eu estudo a obra dele. Então, o carisma do dominicano é muito próprio, esse compromisso com os menos favorecidos, com os pobres, fundado, né, por São Domingos de Gusmão. Por outro lado, você tem a paróquia universitária, né? Então, assim, você tem que ver melhor onde você se adequa. E a internet, isso ajuda bastante. Sim, ajuda bastante, né? Por outro lado, a nossa fé, ela é presencial. É o sacrifício do Cristo. Então, assim, é a missa presencial e não online. Claro que participar de uma missa online é bom, rezar sempre é bom, né? Mas tem a ver com presencial. Então, acho que o apelo da cruz, do Cristo na cruz, da missa, o sacrifício do Cristo na missa, ele é muito forte, esse apelo é muito forte. Eu acho que não tem nenhuma estratégia melhor do que essa, sabe? Né? A verdade é una e ela é eterna. Ela não se adequa aos tempos e ao espaço. Não importa se é século XVIII, século XX, século XXI, é a mesma. A gente pode dar uma textura ali para chamar a atenção, mas é a força da verdade que atrai em última instância, sabe? Então, eu aposto muito nisso, sabe? Não estou dizendo mas, assim, eu penso que nós que somos cristãos, católicos, nós apostamos muito na força da verdade do Cristo, da verdade, que nós entendemos que é una. E é isso que leva as pessoas, sabe? Quando eu penso na minha turma da catequese, sábado, 9 da manhã, elas estão lá por uma força só. Cristo na cruz, sabe? Então, esse é o apelo mais forte, assim. Então, assim, eu não sei se eu te respondi a sua questão, porque às vezes as pessoas ficam esperando uma série de coisas, e tem missas com fantoches, eu acho o máximo, acho para criança, sabe? Tudo isso é muito bacana. Uma forma mais lúdica, mas né? no final das contas, é a verdade do Cristo que faz as pessoas ficarem, e ela é uma só, e é ela que mantém. As pessoas se convertem rezando o Pai Nosso, as pessoas se convertem rezando a Ave Maria, rezando o terço. Não é com uma palestra sobre a fome, sobre o trabalho, sobre a questão ambiental, não é isso que converte. Observa as conversões, foi de uma outra ordem. Então, eu acho que essa força é da verdade, que lindo. Sabe? Dos santos, a vida dos santos, a leitura da vida dos santos é muito bacana. Meu filho tá ali, ele gosta muito dessa área de informática. Um santo que ele teve muita afinidade, que é Carlos Acutis, que morreu com 15 anos, um menino jovem como ele, que gostava de internet, de coisas da engenharia de software. Então, assim, ele é recente, né? Então, assim, ele conecta muito com isso. Então, acho que a vida dos santos é um bom caminho. É um bom caminho, então, né? Legal, eu nem sabia da história, nem da vida desse santo. Ele ainda está em processo, né? De canonizar. Ele é Beato Carlos Acutis, mas está em processo de... porque eu acho que isso iria chamar a atenção dos jovens. É um jovem de 15 anos, né? Então, olha só que legal. Né? Então, assim, tem a vida dos santos, eu acho que eles servem como um chamariz ali para você. Então, bom, fica a dica aqui para vocês, hein? E, Ana, agora eu quero falar um pouquinho sobre a fé como um pilar de sustentação na cura. E aí eu quero pedir para você, né, para a gente compartilhar aqui um momento desafiador que você viveu pelo diagnóstico do câncer. E aí eu quero ouvir de você, né, a fé, ela foi essencial nesse momento, como que foi viver a fé, e o melhor de tudo, né, dar testemunho dessa fé. Nossa, isso foi realmente incrível, assim. Eu tive, né, um diagnóstico de câncer de mama, e quando... tive o diagnóstico, fiz o que tinha que fazer, né, os trâmites de exames e cirurgias, você vai enfrentando. Mas, assim, a questão da fé, assim,
pontual foi a minha primeira químio. Cada pessoa reage de uma maneira, em uma etapa diferente. A minha foi a primeira. A primeira foi uma coisa monstruosa. Não no dia da químio, mas passados alguns dias. 5º dia, mais ou menos. E eu me senti muito mal a ponto de... Eu achei que fosse enlouquecer, assim, porque eu comecei a ter uma confusão mental. Uma coisa absurda que eu não sei descrever. Foi certamente o pior dia da minha vida, foi esse. E eu não conseguia rezar, nem, assim, eu achei que ia morrer, que eu estava enlouquecendo, alguma coisa muito catastrófica estava acontecendo, e eu não conseguia rezar nem mecanicamente, assim, a Maria, nem isso. E aí, ao mesmo tempo, foi a melhor experiência que eu tive, assim, porque eu até comentei com você que eu mandei fazer um quadro da visão que eu tive, né? Eu depois consegui me lembrar da imagem, desenhei da forma que eu consegui desenhar e pedi para uma amiga minha que é artista, a Mari Souza, e ela fez essa pintura, registrou mais ou menos da forma que ela conseguiu compreender, e me deu uma calma tão grande. Claro que eu continuei passando mal, mas me deu uma calma. Eu me senti assim que Deus estava do meu lado, que Ele estava me enxergando. Sabe, assim, como se você estivesse com um problema gigante, mas aí sua mãe pegasse na tua mão e dissesse, tá aí, mas eu tô aqui. E aguenta um pouquinho aqui que vai dar certo. Que muda totalmente. Eu tive certeza que naquele momento, a partir dessa imagem, né, que formou na minha cabeça, eu tive certeza que eu estava sendo acolhida e observada e que Deus não estava não me vendo, que eu não sabia o que estava acontecendo. Então, assim, acho que com certeza foi o momento mais impactante, assim, do ponto de vista da fé que eu já vivi. E até hoje, quando eu lembro, eu sou muito grata, assim. Claro que eu não queria ter câncer, não me entendeu mal, mas esse momento valeu, porque foi muito significativo. Nossa, que lindo! E você pode compartilhar a imagem? Posso, eu não tenho ela aqui, mas depois eu posso te mandar uma foto, mas você pode assim, o que inserir. foi? Qual foi a sua visão? Então, foi uma coisa assim, uma imagem que eu nunca vi, sabe? Foi bem original, bem inédita, assim. Na imagem, eu me lembro que eu falava assim, Deus, eis-me aqui, sabe? Eu não sei o que fazer, eu tava muito mole, assim. Então, na imagem, eu tava deitada no chão mesmo, mas assim, o meu corpo dissolvia no chão. Dissolvia, como se tivesse um lençol muito fino em cima do meu corpo, mas um trapo. Eu dissolvia no chão, muito nada, assim, só os ossos jogados. E Jesus, no cruzeiro, uma madeira de cor, uma maneira de cor ébano, assim, muito escura, uma madeira preta. E tudo era escuro, tudo era uma noite absolutamente escura. Mas a luz, vinha uma luz de cima. Mas não era uma luz com feixe como essa luz, era uma luz difusa e muito intensa, muito intensa. E clareava de cima para baixo o rosto de Jesus e eu no chão. E ele olhava de cima para baixo, me olhava com um olhar de amor, né? Agora, o que eu achei mais interessante é que ele estava envolto com uma faixa roxa, né? A cor da paixão do Cristo mesmo, roxa. E ela descia, assim, de cima, enrolava no tronco dele, na cintura, e descia para o chão. E isso ficou fixado na minha memória. E essa imagem eu nunca vi em nenhum lugar. Eu até perguntei para minha amiga que fez a obra, falei, você já viu essa imagem em algum lugar, alguma coisa parecida? Ela, eu nunca vi. Um dia eu quero pegar e dar um Google na imagem para ver se existe em algum lugar que eu já tenha visto. Então, assim, ela é minha, sabe? É um presente. Foi pra você. Que lindo, que testemunho de fé, mas lindo. Foi bem... que bom, que bom. A gente está chegando ao final dessa entrevista com um testemunho de fé lindíssimo, Estive ali ao lado dele. Nossa, Ana, muito feliz por você compartilhar uma coisa tão íntima sua aqui, né? Eu fico feliz em poder. Mas a fé é isso, eu acho que viver a fé é isso, é a gente dar testemunho de que sim, que crendo nas coisas invisíveis que as coisas acontecem, não é? É o cegar-se pela fé sem se cegar. Eu vi o roteiro quando você me propôs a frase que você separou do Santo Agostinho, né? Sim, eu falei, não foi? Eu queria terminar a frase com ela, ó, Santo Agostinho fala assim, a verdadeira fé não é o fim, mas um caminho que nos conduz à visão clara das coisas invisíveis.
Isso, essa frase é maravilhosa. A hora que eu li, falei assim, ótimo para encerrar, porque a fé em Santo Agostinho, ela serve como um farol, ela instiga. As pessoas falam assim, a fé é cega. A fé para Agostinho, ela instiga. Às vezes as pessoas colocam de forma pejorativa assim, a religião é assim, coloca a verdade aqui e a ciência tem que achar um caminho. Não é isso. Sim. A fé serve como um tilintar lá na frente, que te instiga a olhar. Então, a fé, ela me... se eu leio um texto, ele me instiga a pensar coisas, né? A ter ideias na área de tecnologia, na área da ciência. As pessoas leem e têm insights. A fé, ela é esse que puxa o seu pensamento, que ela provoca para você ir adiante. Mas ela é necessária enquanto nós estamos aqui. Ela não é necessária sempre. E essa é a ideia, ela não é o fim. Porque o dia que nós contemplarmos a verdade, a fé não é mais necessária. Né? Ela não será mais necessária. Então, essa frase é perfeita. Ai, que linda! Então, a gente encerra assim. Que bom, fico feliz. Agradeço você por ter nos acompanhado até aqui. Agradeço a Ana mais uma vez. E Ana, por estar aqui com seu testemunho, com seu conhecimento, com toda a sua bagagem acadêmica, né? Eu adoro. Eu acho que a gente tem que ter mais papos filosóficos assim. Pode chamar. Tá bom? E você... Meu muito obrigado. Se você gostou dessa entrevista, já compartilhe com seus amigos, com a sua família. Vamos inspirar coisas boas, quem precisa se aprofundar na fé, né? E a gente tem aqui uma visão muito bacana, né? De uma fé real, verdadeira, autêntica, né? Eu gostei quando você trouxe a ideia de que não é mais aquela fé da infância, aquela fé lúdica, né? Não. Uma fé que evoluiu, que questionou, que duvidou, que confrontou, sim, né? Porque, olha, que coisa boa. Então é isso. Muito obrigada. Um beijo na alma e até a próxima. Obrigada.